Senhores e senhoras, uma boa tarde. Que a paz de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, agradecendo a presença de cada um de vocês que aqui se dispuseram a estar conosco na nossa estrutura física. Minha irmã Catarina, para mais aprendizados, mais tratamentos, em prol de nossa reforma íntima, de nossa melhoria. E com essa certeza de que sim, assim estamos agindo, é que também agradecemos a presença dos irmãos espirituais, aquilo que nós chamamos de desencarnados temporariamente, ainda não com uma nova vestimenta carnal, seja a cúpula espiritual da casa, seja os irmãos que estão no hospital espiritual vinculado à nossa estrutura física aqui da nossa casa espírita, enfim, então que todos nós sejamos acolhidos por uma mais temática que nós venhamos a trabalhar do Evangelho de Jesus na condução de um dos temas a qual ou encontramos logo no início de uma das obras da codificação kardeciana. E qual é essa obra que nós venhamos trabalhar hoje? É o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, publicada a partir de janeiro de 1864, e o convite da casa para que nós trabalhássemos logo o capítulo 1, onde, em seu título principal, nós temos "Não vim destruir a lei". Não estaremos trabalhando com tópicos específicos dentro desse capítulo, mas sim de uma forma geral, para que busquemos compreender tudo o que está inserido nesse capítulo 1. Mas o que é essa frase? Será que é de Jesus Cristo? E também, algo que nós já podemos pensar antes da apresentação de nosso material e os respectivos comentários. Que lei é essa, caso seja Jesus Cristo que tenha a pronunciado, que ele veio mencionar que não veio destruir, mas porque não dar cumprimento, ampliar, fazer compreensível aos seres reencarnados não só 2000 anos atrás, mas também ao longo dos séculos posteriores, como por exemplo nós que estamos no século XXI e terceiro milênio. Já é algo que nós podemos depreender sobre esse título a qual nós encontramos do capítulo 1. E vamos ver que lei é essa que esse irmão espiritual quer que nós venhamos a compreender e a executá-la em nosso dia a dia. Então sim, é Jesus que trouxe essa frase, que trouxe essa afirmação. E, consequentemente, ele estava relacionando-se à lei de um único Pai que nós temos no universo que nós conhecemos aqui por nome de Deus. Assim, inicialmente, percebemos que antes da vinda de Jesus em nosso orbe, a qual nós encontramos como uma segunda revelação, existiu a primeira, que foi a de Moisés, onde ele veio preparar o terreno para que a posteriori Cristo, ser mais perfeito que aqui já passou, pudesse encarnar-se conosco e fazer com que nós, enfim, buscássemos compreender quais eram os mecanismos, quais eram as ferramentas, os alicerces que cada um de nós, no nosso dia a dia, precisaríamos construir e interagir com ele para a nossa felicidade e a felicidade de outrem, que estejam ao nosso redor, desde o princípio inteligente que lá estagia no reino mineral, até nós que estamos estagiando no reino nominal. É o que nós aprendemos ao estudarmos as 5 obras da doutrina dos Espíritos, a qual, como eu disse, nós conhecemos como codificação kardeciana. Falei de primeira, falei de segunda, mas existe uma terceira revelação, aquela que esse mesmo ser disse que um dia rogaria ao Pai que viesse o Consolador para que a humanidade assim tivesse a oportunidade de mais facilmente entender o que ele muitas vezes teve que trazer por parábolas. É o que nós podemos entender e já ter a certeza de que sim, já veio, já consolidou-se, materializou-se em nosso orbe, que é a doutrina dos Espíritos a partir da data de 18 de abril de 1857, ali praticamente no meio do século XIX. Então, olha quantos exemplos, quantas informações atualmente nesse mundo globalizado que nós estamos, temos já
para divisar, para raciocinar, para avaliar e dizer a cada um de nós o que elas estão querendo me dizer frente à minha programação atual reencarnatória. Porque é importante, queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos também essa certeza para que sejamos mais pacientes, mais resignados, que antes de ocuparmos, por exemplo, nós nesse momento, na carne e no osso, antes de voltarmos para esse corpo material, nós solicitamos que passássemos por inúmeros desafios, sejam para reparar arestas que foram empreendidas por nós no passado, nas reencarnações anteriores, seja por meio de degraus evolutivos que gostaríamos de sermos testados, e se concluídos nós assim o fizéssemos nesta reencarnação, poderíamos alçar voos maiores frente a encarnações em outros órgãos, em outros estágios evolutivos, por exemplo, um mundo de regeneração já em plena atividade. Não é esse o próximo nível a qual o nosso planeta quer entrar? Não sei se todos estão cientes, mas estamos no final de um ciclo, de um segundo nível evolutivo de um órgão, de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, que é o mundo de provas e expiações. Sim, inclusive nas obras de Chico Xavier, principalmente no momento espiritual Emmanuel, nas suas já aproximadas 500 obras já publicadas, quantas vezes Emmanuel assim nos trazia que estávamos em transição planetária a partir ali do meio do século XX em diante, e que também estamos no final de um estágio de provas e expiações. Expiações, o que é? É nós repararmos as arestas do passado, buscando-as corrigi-las no presente. E provações são os desafios que nós podemos atravessar, ainda que não tenhamos expiações. Ou podemos tê-las, ainda fica um pouquinho mais difícil, mas não impossível. Provas e expiações, então sim. Por isso que temos a certeza do que disse Emmanuel por meio dessas obras, faz com que, em avaliando tudo o que acontece no nosso órgão, nesse momento de globalização, tenhamos essa certeza assim, de que estamos passando por esse momento agudo de desafio reencarnatório, de transformação, de convite do abandonar do homem velho para a construção do homem novo, convidando-nos ainda mais também a orarmos mais, como também a vigiarmos mais. Por quê? A começar pelo nosso pensamento. Depois, as nossas ações ou as nossas não ações. Porque será que os nossos irmãos aí no mundo esperam mais de nós, os ditos cristãos e espíritas? Será que eles esperam mais de nós? Mais atitudes, mais paciência e principalmente mais interatividade para com eles, buscando amenizar os sofrimentos que eles, por enquanto, não estão tendo essa oportunidade de despertar por nós. Aqui o estamos tendo no Sociedade de Estudos Espíritas, irmã Catarina. Então, sim, com certeza, muito se espera mais de nós, porque recebemos a cada semana dessa casa um banquete espiritual, como também inclui-se o moral, o intelecto, as boas asas a qual um espírito imortal há de utilizar-se em avançar em cada oportunidade reencarnatória, cada desafio reencarnatório que enfrentamos. Ora evoluímos mais em uma asa, ora em outra, mas o importante é que tenhamos a consciência de que estamos tendo o que nós pedimos, muitas vezes o que nós merecemos, mas queremos mudar, que mudemos de baixo para cima, de dentro para fora, por meio, porque é essa lei que Jesus disse que não veio destruir, mas dar cumprimento e ampliar o nosso campo também de entendimento, porque é isso que faz necessário nesse momento tão turbulento ao qual nós vivenciamos. Então eu disse que nós tivemos o primeiro mandamento trazido ali por Moisés, a primeira revelação. E quais foram os principais mandamentos que esse irmão veio nos auxiliar aqui no orbe terráqueo? Vamos recordá-los? Ele disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, imagem material, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muito cuidado temos que ter com relação a isso, sim. Lembra-te um dia de sábado para o santificar, mas não só o sábado, hoje em dia, século XXI, terceiro milênio, cada minuto e segundo da nossa vida tem que ser santificado, porque dizem os irmãos espirituais
que a matéria, carne e osso é a faculdade do Espírito, é o lapidar das arestas negativas para a construção do positivo, do que trará benefício para a posterior e para as próximas encarnações, para a nossa volta ao mundo espiritual, no momento que apraz a Deus nos chamar, no findar de uma oportunidade reencarnatória. Honremos os nossos pais, mães, todos os nossos parentes, os que estejam ao nosso redor, como um todo. Não devemos matar, tampouco adulterar, principalmente em pensamento, porque o pensamento também é um adultério, não só relacionado ao campo da sexualidade, mas também da mentira, da corrupção e tantos mais outros adultérios que nós podemos sim empreender ainda no planeta Terra só pelo pensamento. Mas não devemos, então vamos trabalhar para que não incidamos nesta situação que Moisés convida-nos a lapidarmos em cada oportunidade encarnatória. Não devemos furtar, roubar, enfim. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E não devemos cobiçar. Cobiçar o quê? Os bens de outrem? Mas e se nós cobiçarmos de uma forma positiva, no sentido de dizer: poxa, que bacana que essa pessoa, que esse grupo familiar prosperou, por exemplo, no lado material, que eu posso também almejar assim a minha prosperidade, não buscando igualá-la, mas sim ter uma vida mais confortável por meio do quê? Do trabalho, do estudo, de ser útil ao meio. Então devemos cuidar também com esse 10º mandamento. Uma coisa é nós trabalharmos com alguns ensinamentos que já vieram há 2000 anos atrás, que nós estávamos em uma determinada capacidade intelectual. Outra, obviamente outra, é quando nós já estamos no século XXI, 3º milênio, já buscando alçar voos maiores para o 3º nível de grau evolutivo, que é o mundo de regeneração, que aqui nós desejamos que seja concretizado, como diz Emmanuel, um pouquinho antes de 2057, um pouquinho após, como ele diz aí em sua obra intitulada Plantão de Respostas, que foi lá trazida no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi na década de 1970, livro esse disponível para que nós estudemos, onde muitas perguntas foram feitas pelo Espírito de Emmanuel através de Chico Xavier. Que bom que esses fundamentos vieram traçar-nos sugestões de lapidares de nossas mazelas que nós tanto ainda temos em nível global, não apenas nós que estamos aqui circunscritos a esse espaço físico, em menor medida, no maior grau, mas sim, precisamos avaliá-las junto com todos os atos e atitudes e pensamentos e parábolas que Jesus nos trouxe nos seus aproximados 33 anos de vida física, e uma única encarnação nesse órgão, nesse sistema solar. Vejamos que no meio do Velho Testamento existem muitas verdades divinas, mas misturadas com muitos conceitos o quê? Humanos, que são moldados ao bel prazer, aos interesses e conveniências dos seres que ali possuem reinados, que possuem cargos, que ali manipulavam grandes massas. Então é compreensível essa afirmação que nós estamos fazendo nesse texto, que eram apropriados para a época em que foram escritos. Pergunto, daqui mais 2000 anos, no ano 4000, será que estaremos com a mesma compreensão intelectual e com o nosso mesmo desenvolvimento moral da caridade e fraternidade? Eu posso garantir-vos que não. Ainda que viéssemos todos nós, por exemplo, nesse momento dizermos: eu quero ficar estacionado por mais 2000 anos, não conseguiremos ficar em sua integralidade. Uma coisinha sequer que ali nós utilizássemos, que seja, enxergássemos ou ouvíssemos, já seria um aprendizado que ficaria para o nosso espírito imortal. Então, corroboro o que eu disse anteriormente. Uma coisa é o que Moisés trouxe para cá, nossa capacidade intelectual, porque sim, nós estávamos lá, encarnados numa erraticidade no mundo espiritual. Outra coisa é depois de 2000 anos, porque no mínimo nós já experimentamos aí, ou experienciamos 3 ou 4 reencarnações. Estou citando no mínimo nesse planeta, quiçá em outras oportunidades, em outros órgãos também é possível que nós tenhamos assim vivenciados, porque existe um intercâmbio entre mundos, existe a lei da reciprocidade, da
movimentação psíquica energética, somos alocados em ordem, aonde a nossa condição evolutiva ali está para com Ele, para os seres ali em experiência evolutiva. Convido-os para que, caso queiram aprofundar-se em obras que cuidam dessa temática, entre transição planetária, entre decreto planetário, de seres que partem de uma morada para outra, seja pelo lado negativo, mas também pelo lado positivo, para que estudem as obras A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, e também Os Exilados de Capela, de Edgar. São umas obras que nos trazem riquezas de detalhes que fazem com que nós entendamos o porquê estamos passando por esses momentos tão difíceis no planeta Terra, e também nessas obras divisam motivos para que acreditemos que dias melhores virão, desde que os construamos em nossa pequenez de seres humanos e nossa individualidade, não terceirizando, tão pouco postergando, e principalmente não buscando responder pelo que os outros façam ou deixam de fazer, e sim pelo que nós estamos fazendo ou que nós ainda devemos fazer, pela capacitação intelectual que aos poucos nós vamos adquirindo. Então, é incompreensível que em cada momento da humanidade, do degrau evolutivo, de ordem dos seres ali em experiência evolutiva, virão escritos, virão exemplos, virão reencarnações de seres mais experientes para que nos ensinar a condição de professores, por já terem passado por experiências como as nossas, e também já terem às vezes vencido e a estarem já em outros patamares. Então, a pedido dos Cristos planetários, por exemplo, do nosso ordem, Jesus Cristo, voluntariam-se para que corporificassem por meio da reencarnação, para que, quem sabe, nós, na condição de alunos, busquemos compreender o que eles trazem, do que eles aprenderam nos outros ordens, e assim também nós aprendamos e executemos no nosso meio, para que um dia também divisemos estarmos em locais melhores. Vamos dar um exemplo aqui de conflitos de ideias reinantes, inclusive atualmente. Diz Moisés: toda mulher pega em adultério deverá ser apedrejada até a morte. Nós temos isso sim nessa primeira revelação. Diz o sexto mandamento: não matarás. Qual é o título desse slide? Conflito de ideias. Momentos, mais uma vez, que reiteram que cada oportunidade evolutiva de orbe, cada ano, cada milênio, virão conhecimentos apropriados aos seres ali para com as suas capacidades. Pergunto ainda a cada um de nós: será que todas as parábolas do Cristo, dessa segunda revelação, pós 2000 anos, todas elas, por todos os seres aqui em reencarnação, dizem os irmãos espirituais, pouco mais de 8 bilhões estão na carne e no osso atualmente. Será que todos sabem compreender absolutamente todas as parábolas trazidas pelo Cristo? Ou, muitas vezes, deturpam-as, ou moldam-se aos seus interesses para que, quem sabe, possam ter retribuições pecuniárias? Nós temos essa resposta. Basta que acompanhemos as redes sociais, os sites, os meios televisivos, radiofônicos, o meio da globalização, que infelizmente sim, quantas modificações são feitas, sobretudo aquilo que o Cristo veio nos trazer em prol de nós mesmos, não em prol dele, que ele já adquiriu a perfeição relativa, que cada um de nós um dia também atingimos, jamais a absoluta. A absoluta só Deus, o nosso Pai maior, a obtém. Então, em momentos diferentes da humanidade, nós veremos esses conflitos de ideias e que nós iremos transpô-los a partir do momento que vamos nos dando a oportunidade de trabalharmos a humildade, a simplicidade e considerarmos seres eternos, alunos do universo. Sempre teremos novos aprendizados. Então é esse um exemplo que faz com que essas modalidades venham em épocas distintas, diferentes. Jesus não andou além de Deus em sua essência divina, mas exemplificou a parte disciplinar, principalmente ao introduzir as noções de amor, da caridade e também do perdão.
seja pela sua vestimenta, seja pela sua juventude, que ele ajudava seu pai José, nos seus afazeres profissionais, ajudava sua mãe Maria Rosa Mística de Nazaré, nos afazeres domésticos. Depois de uma determinada idade ali da juventude, que ele começou a sair e fazer o que cumpria a ele fazer, quando aqui ele pisou uma única vez no nosso orbe. Então, por meio dessas ações de simplicidade, de humildade, de apagar-se para que o seu próximo assim ascendesse, é o que nós temos a certeza que ele veio e concretizou em todas as oportunidades que ele teve, esse amor, essa caridade e essa construção do perdão para com o nosso próximo, mas também um auto-perdão. Temos ou não que nos perdoar? Emitimos pensamentos que não deveríamos emitir. Falamos, verbalizamos algo para nossos irmãos que depois nós nos arrependemos. Deixamos de fazer algo que depois de alguns dias nós nos questionamos: por que eu não fiz isso? Se eu me intitulo como espírita e cristão, se tanta bagagem já intelectual, por exemplo, em uma casa que eu frequento, me oferta semanalmente, e porque eu agi assim, ou deixei de agir, não, que eu assim não faça da próxima vez. E assim a gente vai se lapidando, nós vamos nos lapidando, conscientes de que é natural que erremos, por estarmos no final de provas e expiações, mas é imprescindível que busquemos acertar, porque quem de nós aqui quer não retornar para esse orbe no próximo degrau evolutivo, que é o mundo de regeneração? Queremos ficar aqui, ou, quem sabe, partir para outros mundos, como disse também logo ali no início, que já a regeneração faz natural pelos pensamentos e atitudes dos seres ali naquele orbe em experiência reencarnadora. Então esse contributo que Jesus trouxe, traz e trará para toda a eternidade aos nossos espíritos imortais, dizendo ainda que ficaria conosco até o final dos tempos. E existe final dos tempos? Existe um momento maior, mais agudo, de turbulência de um orbe? Por que não dizer este, que é o de provas e expiações? Se existem 5 níveis evolutivos de um orbe e nós estamos saindo do segundo para ir para o terceiro, significa que nós estamos no meio. Então sim, esse é o momento do final dos tempos, da separação do joio e do trigo. Por isso que existem bilhões de seres aqui, em muitas situações tendo a oportunidade pela última vez de reencarnarem nesse orbe. Recordo-me de uma palestra de Divaldo Pereira Franco, no extinto programa intitulado Transição, que passava na Rede TV às 16 horas dos domingos. Assim, uma vez eu disse e eu nunca mais esqueci. Temos dúvidas disso? Basta vermos as guerras, a corrupção, a mentira e todas as mazelas que os seres humanos, em vez de diminuir, buscam a cada dia que passa mais fazer em prejuízo de um mais seres, de uma coletividade. Então sim, muitos estão tendo a última oportunidade de reencarnarem nesse orbe, se não quiserem transformarem-se, como nós estaremos também buscando a nossa transformação, naturalmente serão realocados a orbes onde as suas evoluções estão ali equivalentes, moral e intelectual. É um castigo de Deus? Não, Deus não castiga, natural. Ou esforçamos, ou passamos pela porta estreita, ou evoluímos no campo da moral e intelectual a cada oportunidade diária, ainda que mínima, ou assim há de acontecer. Eu os convidei para que estudem 2 obras em relação a isso. Então vamos estudá-las futuramente. Aqui não teve essa oportunidade, que aí vocês lembrarão desses comentários que aqui eu estou fazendo, dessa necessidade ímpar e intransferível de nós assim nos melhorarmos a cada dia que passa. Vamos também trazer aqui exemplos dessas mudanças que ao longo dos tempos vão ocorrendo em benefício da humanidade. Segundo Moisés, toda mulher pegando adultério deveria ser morta. Mas por que só as mulheres? É culpa apenas delas? Será que as pessoas ao longo desses séculos faziam uma reflexão a esse respeito? Mas Jesus, depois de um bom tempo, quando aqui encarnou-se, demonstrou-nos que deve-se atirar a primeira pedra àquele que esteja sem pecado. Quem atirou?
E hoje, desses 8 bilhões, esses pouco mais de 8 bilhões de reencarnados, pode atirar alguma pedra que não tenha absolutamente nenhum pecado, que seja por pensamento? Olha por que nós estamos nesse momento turbulento ainda da humanidade. É imprescindível que a cada temática que a casa aqui nos oferece, seja pelas exposições, seja pelos cursos, nós as atrelemos ao nosso dia a dia, ao que acontece no orbe. É por isso que nós estamos nesse momento de globalização, convidando-nos assim em cada uma dessas temáticas a transformarmos em nossa individualidade. Como eu disse, não nos preocupemos com o que os outros fazem, e sim com o que nós fazemos. É isso que dizem os Espíritos. Apenas e tão somente daremos satisfação de nossa consciência ao voltarmos para o mundo espiritual, por meio do que nós chamamos de morte ou desencargo do corpo físico, no que fizemos de bom ou de ruim, e também o que deixamos de fazer de bom, porque dizem os irmãos espirituais também que não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem. Não fazer o bem, mas também não estando fazendo o mal, é algo que não acrescenta ao nosso espírito, e nós também precisaremos responder centinho por centinho em relação a isso. Então não posterguemos, vamos buscar nos auxiliar por meio dessas ações que precisam ser empreendidas por nós. Como eu disse, é a porta estreita, é o desafio, é abandonar o homem velho. Mas somos competentes e temos 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, mentores espirituais que comprometeram-se a conosco estar nas 24 horas do dia, não apenas com os olhos abertos que estamos nesse momento, a qual chamamos de estado de vigília, mas também desdobrados, de 6 a 8 horas, quando o corpo repousa e o espírito desdobra-se e volta ao mundo espiritual. E ali está com as suas afinidades do pretérito, do presente ou de ambas. Então, o que eu estou dizendo? Será que se nós, então, a partir de hoje, potencializarmos as nossas ações no dia a dia, no campo do intelecto e no campo da moral, diariamente, significa que quando eu estiver desdobrado nas madrugadas, eu vou ter oportunidade de estudar, de trabalhar, de ser útil? Convido-os para que estudem as obras do Espírito André Luiz com Chico Xavier, as aproximadas 20 obras, que lá ele divisava irmãos espirituais que o corpo estava ali repousando, e por meio do mínimo cordão fluídico ou prateado, a qual ele enxergava o irmão espiritual em estando desencarnado, irmãos espirituais que lapidavam-se diariamente com os olhos abertos, tinham a oportunidade de serem úteis na erraticidade, estudando e trabalhando. Assim, voltando no dia seguinte pela manhã, mais úteis eles saíram sendo ao meio, mais assertivos eles estariam sendo em seus pensamentos e em suas ações, buscando inclusive evitar de cometer os erros cometidos no pretérito não de reencarnações anteriores, mas ainda dessa reencarnação. Ora, essa é a importância de Jesus dizermos que todos nós ainda estamos em alguma porcentagem de erro. Então, trabalhemos em nosso benefício para que construamos dias melhores em nossas vidas. Jesus ensina a lei dos 3 amores, que é amar a Deus, o nosso Pai maior, a fonte criadora, louvar, agradecer e pedir, sim, porque não pedir. É o nosso Pai, nós somos filhos, criaturas, porque não conversar, não a prece decorada, mas a conversa sincera de preferência entre as 4 paredes do silêncio do nosso quarto, e lá o Pai em conexão sempre conosco, dirá o que nós precisamos e ofertar-nos aquilo que nós estejamos merecendo por meio dos nossos esforços individuais. Então, sim, amemos e conversemos diariamente com o nosso Pai maior. O nosso próximo, como eu disse, o próximo está desde o princípio inteligente no reino mineral, depois vegetal, animal e nós que estamos no nominal. E é isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Deus queria não espíritos prontos, mas princípios inteligentes, simples e ignorantes. Nós aqui já passamos há milênios anteriores, não garantidos nessa morada da casa do Pai, também nesses reinos. E quando lá estávamos experienciando para evoluirmos, será que os que estavam na nossa frente, nós queríamos que eles nos respeitassem? Então, por que nós não deveríamos respeitar esse nosso próximo, não apenas do reino nominal? Amemos o mineral, cuidemos do vegetal, amemos os animaizinhos que não os têm e os gostam, o cachorrinho, o gatinho, os pássaros e todos os outros mais, e nós o nominal. Olha como é amplo e olha como é desafiante uma oportunidade reencarnatória. Eu disse que pouco mais de 8 bilhões da carne, correto?
mas dizem os espíritos que no mundo espiritual, buscando voltar para esse orbe, tem socorro. 16 bilhões, somemos quase 25 bilhões de seres nas duas dimensões da vida, tanto material como a espiritual, buscando ascender em espírito. Por isso que os irmãos espirituais repetem semanalmente a nós: valorizem mais a oportunidade reencarnatória, porque milhares gostariam de estar no lugar de vocês. Então, pensem diariamente o que vocês podem melhorar, porque pensando, raciocinando, expandindo a sua consciência, mais vocês poderão agir, porque os seus mentores individuais auxiliar-vos-ão, e eles nos auxiliam, não tenhamos dúvida disso, queridos irmãos e irmãs. Então, que esse aspecto desses três amores estejam conosco no nosso dia a dia. Quero trazer aqui também o comentário de um irmão que muito colaborou com as obras de Chico Xavier, a qual nós o conhecemos quando aqui esteve encarnado, na pessoa de Nélio Lúcio, onde, na obra Jesus no Lar, esse irmão espiritual vai nos dizer que, em seu capítulo 17, intitulado Exaltação da Cortesia, que são bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio, mas também o inculto, o bom e o mau, com o espírito de serviço, de ação e de entendimento, compreensão de que cada um está em um degrau evolutivo nesse ordem moral e intelectual, dando a cada um de conformidade com seus méritos, com seus esforços individuais também coletivos e necessidades, e deixando os sinais do que? De melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde nós cruzemos. Pergunto o que Nélio Lúcio aqui expõe nesse capítulo 17. Está fora do que aqui nós estamos desenvolvendo por meio das intuições, neste momento em que os grandes espirituais estão nos proporcionando? Absolutamente. Então é um esforço diário. Então essa é a nossa gratidão que trazemos aí a Nélio Lúcio nas obras de Chico Xavier, porque não foi só um livro que ali colaborou, e que faz com que nós raciocinemos frente a esse capítulo 1, a qual diz Jesus: não vim destruir a lei, porque será que é o capítulo 1 de aproximadamente 27 capítulos. Essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, compõe-se de 28 capítulos, mas o 28º são preces coletivas, coletâneas de preces. E por que será que foi logo no capítulo 1 esse título? Eu que muito labutei em outras moradas da casa do Pai, e aqui estou pronto para fazer um benefício de vós. Não quero destruir a lei que vocês estão aí passando por desafio reencarnatório, mas quero vir a cumpri-la, a dar prosseguimento, a ampliá-la, a fazer com que vocês raciocinem mais e amem-se e também respeitem-se. Olha a importância de sim, esse título vem logo no capítulo 1. Assim nós aprendemos que Deus se apresenta como um Pai justo e bom. Não há privilégios perante Deus. Lógico que não. Todos os seres são importantes para Ele, até aquele que cometeu a maior das atrocidades. Em cada uma de nossas mentes nós podemos imaginar um ser que muito mal fez para o nosso orbe. Não o destruiu, mas muito mal fez. Não só para aquele de um país a qual ele vivenciou, mas até mesmo de outros países. Mas pergunto, Deus quer que esse ser, onde quer que ele esteja, regenere-se, reconstrua-se, ame, possa perdoar e ser perdoado, que ele um dia por nós seja um Cristo planetário, um co-criador? Respondo com toda a afirmativa e certeza do meu ser imortal. Eu tenho a certeza absoluta que sim. Deus quer que um dia, ainda que demore milênios, que ele regenere-se. Porque qualquer um de nós poderíamos ter assim agindo como eles ou elas agiam, por ignorância. A ignorância, ela está à frente da maldade, porque só se faz o mal quando se é ignorante. Em um quarto ou em uma sala, suponhamos que aqui nós estivéssemos à noite, tudo escuro, um breu total, e assim dessemos um fósforo, já não iluminaria boa parte, para não dizer integral dessa sala, mas pelo menos 50%. A ausência de luz é a ignorância dos seres aqui em experiência reencarnatória. Então, nunca há de ter privilégios de Deus para com as suas criaturas. Ele ama e quer a regeneração e a felicidade de todos. Devemos ajudar-nos uns aos outros, não tenhamos dúvidas disso. É necessário que valorizemos o perdão
para com o nosso próximo e o auto-perdão de sabermos que ainda erraremos nessa encarnação, sim, essa certeza nós temos pela psicosfera que nós vivenciamos, mas que nós iremos recompor-nos e fazer diferente, melhor, para que não incidamos em próximas encarnações em ter que repetir, que competia cada um desenvolvermos nessa oportunidade reencarnatória. Importância e a condição da prece, como disse, que é a conversa sincera com o Pai e não as preces repetidas, porque isso pode enxergar ao seu mentor individual que está ao nosso Pai maior. Então não nos preocupemos com as preces, com as orações decoradas, mas sim a conversa do que nós estamos sentindo, do que nos falta ou do que já está nos completando. Existe ou não diferença nesse ponto de vista? Ai, como existe, queridos irmãos e irmãs. Mas quantas vezes nós esquecemos desta situação? Para agradar a Deus, não é mais necessário sacrifícios materiais, que foi ali um dos mandamentos que nós lemos dos 10 de Moisés. Tudo que é material é importante que nós interajamos para que evoluamos em uma oportunidade reencarnatória assim. Nenhum espírito consegue evoluir sem utilizar-se de materiais que em um órgão, numa estrutura física, ainda ali possa ofertar-nos. Então tudo bem, é óbvio, isso é certo, mas que seja de maior valor os valores espirituais, as ações que nós carreguemos para o nosso futuro, para a nossa eternidade. Mas continuam ainda os tópicos convidando-nos a entendermos que nós responderemos pelos nossos atos, ou também pelo que eu disse, pelos nossos não atos, que também precisam ser ali reavaliados por nós. Que existe uma vida espiritual que transcende, que ela é ampla, que ela não tem fim, porque quantos estudos já existem e dizem e afirmam que não existe apenas um universo, e sim multiversos. Só nessa galáxia calcula-se que existe de 200 a 400 bilhões de planetas. E se dizem os irmãos espirituais que em qualquer orbe existe algum tipo de vida, em algum tipo de dimensão, olha a responsabilidade de cada um de nós, a cada dia que passa, interiorizarmos a espiritualidade em nosso ser, pensamentos e em nossos atos. Porque o aprendizado e a evolução, ela é constante e eterna até que atinjamos essa perfeição relativa, como por exemplo Jesus assim já a atingiu. Devemos usar a justiça com misericórdia para com os nossos irmãos, compreendendo que nós podemos ter errado, ou se já não erramos ou fizemos pior em reencarnações anteriores e emitimos julgamentos, pré-julgamentos. Não julgueis para não seres julgados, já dizia Jesus, porque Jesus conhecíamos em nosso íntimo espiritual há milênios atrás, desde a sua vinda aqui em nosso orbe. O céu será conquistado pelo nosso esforço pessoal. E quando afirma-se aqui céu, logicamente, próximo às moradas evolutivas, onde não mais há de existir, ou se exista, estará em bem menor grau, como disse, guerras, corrupção, mentira, adultérios e tantas mazelas que nós encontramos ainda no planeta Terra. Existe a necessidade de nascer de novo para se chegar ao reino de Deus, por meio das reencarnações. E a importância de aprendermos com as nossas dificuldades. Se elas não vierem, como nós poderemos as compreender, raciocinar e buscar empreender uma atitude mais assertiva, uma compreensão que seja benéfica para nós, mas também para os nossos semelhantes. Então é importante sim que busquemos sempre esse aprendizado, porque ele fará com que nós tenhamos mais oportunidade de sermos úteis ao meio. A revelação das leis de Deus, ela há de ser sempre progressiva. Também está tudo dentro do que nós estamos raciocinando e transferindo, verbalizando aos queridos irmãos e irmãs nesse momento. É progressivo, somos eternos alunos do universo. Então, busquemos de uma vez por todas diminuir em maior quantidade o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência e outras mazelas que nós podemos ainda obter em nossos espíritos em menor medida ou maior grau.
Vamos fazer com que esse progresso seja mais interiorizado por nós e principalmente praticado em benefício de todos que assim dependam de nossas ações e de nossos pensamentos. Moisés trouxe os primeiros códigos da lei de Deus. Jesus explicou e expandiu esses ensinamentos. A doutrina espírita, ou seja, a terceira revelação, veio ao mundo para completar e ampliar os nossos horizontes espirituais. Aqui nós trazemos os 3 tópicos das 3 revelações: Moisés, Jesus Cristo e a codificação kardeciana. Tudo isso em menos de 10.000 anos. O tempo passa rápido. E avaliemos sobre tudo isso que nós já recebemos desses queridos irmãos, atualmente no mundo espiritual, o que nós estamos fazendo para com o que nós já recebemos. É o convite desses 3 tópicos que é feito às nossas consciências. Acreditamos que a doutrina espírita sim é o consolador prometido por Jesus, pois teve como orientador espiritual o Espírito de verdade que nós, em muitas vertentes de estudo, afirmam ser o próprio Jesus Cristo, e que se materializou aqui na Terra graças à iniciativa e dedicação de Allan Kardec, desde o ano de 1803, quando Kardec reencarnou no orbe, até a data de sua partida em 1869. Consolidou-se e materializou-se para nós a partir de 18 de abril de 1857. Então valorizemos todos esses esforços desse querido irmão Hipólito Leon Benizar Rivaio, mas de todos os demais que assim fizeram a sua complementação, como aqui citamos Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros, que cansam-nos de dar bons exemplos e que dizem a nós, as nossas consciências, vocês também podem, assim também fazer, filhos e filhas. As religiões do futuro deverão se aliar aos progressos da ciência, serão orientadas e orientadoras morais para a humanidade, prepararem o ser humano para conhecer o seu destino cósmico, espiritual e eterno de evolução. Vivenciarão uma nova era, onde predominará os conceitos de amor, de justiça e também de caridade. E Kardec nos dizer em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, que assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém virá cumpri-la, o Espiritismo também diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, dar-lhe praticidade para que mais possam compreendê-la de uma forma mais simples, mais objetiva e mais fácil de ser aí por nós concluídas. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. E não temos dúvidas nenhuma em relação a isso. E partindo já para o término desse bate-papo fraterno que aqui estamos desenvolvendo, queridos irmãos e irmãs, trago uma mensagem da obra Fonte Viva, trazida por Emmanuel por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier, onde seu capítulo 105, intitulado Sois a Luz, Emmanuel vai nos dizer que a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar as vidas dos seres humanos. Missão essa que se desenvolve invariavelmente a custa do combustível que lhe serve de base. E qual é esse combustível? Os nossos esforços individuais em empreendermos a tão esperada reforma íntima para o nosso próprio benefício. E finalizo com esses queridos irmãos que aqui passaram e ainda dizem-nos em espírito para que ampliemos o nosso campo de conhecimento, que desenvolvamos e conheçamos o autoconhecimento, que é reconhecer as mazelas do passado, trabalhá-las no presente para que não divisemos no futuro ter que repeti-las, porque cabe a cada um de nós desenvolvê-las e concluí-las nessa oportunidade reencarnatória. É o autoconhecimento e, por fim, a prática do bem, que far-nos-á pessoas, seres imortais melhores, demonstrando que esse esforço do Cristo, não apenas no capítulo 1 que nós estamos trabalhando hoje, que ele não veio destruir a lei, mas todos os capítulos dessa obra e de toda a codificação kardeciana e de todas as obras complementares que nos banqueteiam a cada oportunidade que nós abrimos uma obra ou a lemos por meio das mídias sociais. Então, assim, agradeço a presença dos irmãos e irmãs aqui presentes, que possamos, aí, na sequência dos atendimentos, fazer com que as reenergizações que nós já recebemos desde o
basta que recebemos, sejam potencializadas e usufruídas por nós em prol do nosso semelhante, porque disse o Cristo: é dando que você recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. É esse feito que gostaríamos de dar a cada um de nós, e que tenhamos um ótimo resto de terça-feira e uma boa semana a cada um de nós. Que assim seja.